Agora a gente vai falar sobre Plutão, o que já foi considerado pela astronomia como um planeta, foi desconsiderado, mas pela astrologia é considerado um planeta ainda. É a oitava maior de Marte, é Hades, é o submundo, e é complicado, é difícil, é duro de compreender os trânsitos de Plutão. Ele traz transformações durante a vida da pessoa, mas ele é o planeta transformador, é o planeta onde as pessoas, por mais difícil que seja, conseguem compreender, por mais que seja dolorido e dificultoso. Bom, Plutão, ele rege o signo de Escorpião, né? Então a gente sabe que em Escorpião ele se domicilia. Por quê? Porque Escorpião lida muito bem com assuntos relacionados à morte e à vida. E Plutão, ele tem tudo a ver com isso, com morte e com vida e com poderes. Né? Então, ele traz pra gente qual é o seu poder. Ele tá ali disponível para todo mundo consegue ter acesso a Plutão. Plutão não é um trânsito onde as pessoas não sentem, a gente sente o trânsito de Plutão e sente com intensidade, tá? Não é aquele sentir básico, não, é aquele sentir forte, porque ele vem desmontando, destruindo, né? A missão dele é destruir. Ele destrói para depois construir, porque é a oposição de Touro, né? Vênus constrói, Plutão desconstrói. Então, a destruição de Plutão é uma destruição pesada, porque ele pega um assunto e ele vira de cabeça para baixo. Para quê? Para a pessoa tomar ciência de qual é o poder dela, até onde ela consegue modificar aquela situação. Urano vira também de cabeça para baixo, mas o virar de Plutão é diferente, porque é um virar muito mais complicado, muito mais complexo, né? Muito mais difícil, às vezes muito mais dolorido, né? Porque Plutão também tem a ver com morte, ele tem a ver com a morte e o renascimento, é o símbolo da fênix, é onde a pessoa consegue renascer, mesmo das cinzas, né? Ela vai lá, revira tudo de ponta cabeça e ela consegue voltar a si, e ela consegue compreender a energia dela, e ele mostra que tá o seu poder, esse é o poder que você tem o poder de curar, você tem o poder de auxiliar, você tem o poder de aconselhar, e é onde ele mostra para a pessoa quais são os poderes dela, mas antes disso, ele faz uma bagunça danada, ele deixa a pessoa de pernas pro ar, literalmente. Mas não é para um mau sentido. Todo mundo compreende Plutão, Hades, como mal, assim. Mas não é um mal, é um mal necessário. É um mal que precisa ser compreendido. Por quê? Assim como Anubis também, né? Que é o que simboliza Plutão, né? Todo mundo fala, porque ele é o que leva os mortos para o submundo. É uma coisa necessária. A morte é uma coisa que faz parte da vida. E Escorpião, Plutão, lida muito bem com isso. Não é aquela coisa tipo, ai, nossa, morreu, vai ficar ali sofrendo eterno. Não, ele supera, né? Os trânsitos de Plutão faz com que a pessoa supere aquilo, não fique presa naquilo, porque sabe que é apenas uma passagem de muitas outras que estão por vir. Então, ele traz verdades ocultas. Ele faz com que a pessoa se interesse por coisas ocultas. Você pode pegar essas pessoas que estão aí trabalhando com hipnose, astrologia, cartomancia, runas. Plutão tá ali ajudando. Não adianta falar que não, porque tá auxiliando, e tá auxiliando muito. Não só na intuição, mas também a descobrir verdades nuas, cruas, difíceis, mas porém necessárias. E as pessoas descobrem essas verdades, muitas vezes as pessoas se chocam, né? Porque a verdade de Plutão é uma verdade um tanto quanto catastrófica, vamos falar a verdade, né? É uma verdade dolorida, nem todo mundo tem estômago, né? Pra aguentar o que Plutão aguenta, né? Nem todo mundo quer dar de cara com Plutão. Todo mundo fala, não, deixa quieto, pra quê? Eu sou uma desses times aí. Pra quê? Deixa quieto, não quero saber por enquanto, deixa pra lá, né? Porque tem um pouco de medo, né? É um pouco obscuro demais, é oculto, né? Assim como Escorpião, é uma coisa que você não tem acesso. A água do Escorpião é uma coisa que você só tem acesso ao que eles te demonstram, não o que tá lá no interno deles. Eles são muito misteriosos. Isso é Plutão, não é Marte. É Plutão. Plutão, ele é misterioso. Ele se faz misterioso. E ele é muito misterioso e magnético. Extremamente magnético. Magnetismo de Plutão é um magnetismo profundo. Ele te puxa.
É como o imã. O imã é a simbologia também de Plutão. É o imã, ele te puxa e você vai. Então, assim, compreender essa energia de Anubis, Hades, Plutão é difícil porque eles lidam com assuntos muito pesados, né? Pessoas com Plutão forte no mapa, pessoas que têm Plutão bem aspectado no mapa, são pessoas que lidam, por exemplo, com uma cena de crime muito fácil, tá? São pessoas que lidam, podem ser grandes peritos, podem trabalhar em necrotérios, podem trabalhar em UTI, pode trabalhar como enfermeiro e vai ter estômago para aquilo, não é qualquer pessoa. A gente tem que deixar claro que não é qualquer pessoa, não é qualquer signo que consegue lidar com o que Plutão lida, lidar com o que Escorpião lida. É somente eles mesmos que conseguem lidar, né, com essas coisas assim, um tanto quanto pesadas, um tanto quanto doloridas, né, um tanto quanto, né, chocantes pra gente. Pra eles é normal. Você pega uma pessoa que tem Plutão forte no mapa, uma pessoa, por exemplo, que trabalha na perícia, pra ele é normal ficar ali revirando um cadáver, tirando foto. O que uma pessoa que não tem, não é, entendeu? Ela vai entrar na cena do crime vomitando. Ela não vai conseguir superar, vai ser difícil pra ela. Já Plutão, não. Plutão, ele traz, né, todo esse magnetismo, toda essa vontade de conhecer o outro lado, né? Tinha até uma psiquiatra que ela foi perseguida e o livro dela foi banido. Infelizmente, ela estava estudando sobre o pós-vida, sobre a morte e sobre as várias falanges que tinha a morte. E ela tinha Plutão em domicílio. E ela foi morta e assassinada nos Estados Unidos. Depois eu vou procurar o nome dela e vou falar para vocês. Ela estava falando sobre vários estágios da morte e como que ela conseguiu descobrir isso, porque ela fez um exame em várias pessoas que tinham morrido e ela conseguiu descobrir vários estágios, 30 minutos após a morte, 40 minutos após a morte, 1 hora após a morte, 1 dia após a morte, sobre o cérebro da pessoa, como que estava, até a hora que o cérebro se desligasse de vez. Ela estava fazendo esse estudo, por isso que era um estudo chamado de pós-morte. Maravilhoso. Só que assim, acabaram perseguindo ela, matando ela e aboliram esse livro dela, infelizmente, porque era um livro magnífico. Mas enfim, era uma psiquiatra que tinha Plutão fortíssimo no mapa dela. Ela tinha Plutão no ascendente. Tinha Plutão no ascendente. Então, ela já lidava com situações assim desde sempre. Então, isso motivou ela a estudar sobre isso, sobre a morte, né? Sobre várias camadas dela. Sobre como que era, né? O pós-vida, né? Que todo mundo fala. Na mitologia egípcia, na grega, até mesmo no cristianismo, né? Que tem o céu, o inferno, o purgatório, os espíritas umbral, e assim vai sucessivamente. Os ateus já não acreditam em nada, acreditam que a gente é uma máquina que desliga, ponto, final. Enfim, mas todos lidam com a energia de Plutão, todos lidam com as energias obscuras. Muitas pessoas que se tornam ateus acabam lidando com coisas pesadas demais, plutonianas, e por isso acabam virando ateus, porque acabam vendo verdades nuas e cruas demais. E não é aquilo que eles esperavam, né? Tinham outra expectativa e acabam vendo o lado sombrio demais da humanidade, porque Plutão traz a realidade crua e nua, e a realidade um tanto quanto destruidora para muita gente. Porque às vezes as pessoas podem achar que todo mundo é lindo, todo mundo é perfeito, enquanto Plutão fala não. Não são todos lindos, não são todos perfeitos, são todos cheios de defeitos e tá aqui, ó, todos os defeitos se esfrega na cara. O Escorpião é ótimo nisso e Plutão também, de esfregar na cara da pessoa a verdade. E as pessoas acabam se assustando, né? Tipo, pra quê? Eu não precisava ficar sabendo de tudo isso, eu não queria saber de tudo isso, deixa quieto, né? Fica com medo, realmente, né? As aparições de outros mundos, né? Tudo isso tem a ver com Plutão, tem a ver com Hades, né? Então, saindo da mitologia, entrando no arquétipo do planeta Anão, né? Que todo mundo fala, porém, de Anão ele não tem nada. Inclusive, ano que vem a gente vai ter uma conjunção de 3 maléficos no céu: Plutão, Saturno e Marte, né? Em 2020. Então, em Capricórnio, ele traz a verdade. Então, e ele é assim, as pessoas consideram destruidor. Destruidor para uns, constrói para outros. Porque é através da desconstrução
que você consegue construir. Às vezes é derrubando um prédio que você consegue construir uma casa e um lindo jardim. Eu vou usar um exemplo básico. A penitenciária do Carandiru que existia aqui em São Paulo, ela foi demolida, ela foi destruída e ali tem um parque. Só que é um parque mal assombrado. Todas as pessoas que passam por ali falam que vê vários relatos de vários espíritos, os brinquedos ficam mexendo sozinhos. Foi Plutão que destruiu para construir. Mas aí a construção fica uma construção assim um pouco obscura. Deixam as pessoas um pouco com medo, né? Nem todo mundo quer ir. Eu, por exemplo, não vou. Nem se me levarem, nem se me pagarem. Tô de boa. Não, tem coisas que a gente não precisa passar durante a vida, né? E assim é Plutão. Só que Plutão, assim, quando ele vem, né? Ele tem 3 fases que ele demonstra pra gente, ele traz transformações aos 30, aos 56, mais ou menos, né? Aos 60. São 3 fases que ele traz da transformação dele, né? Que ele passa e transforma. E assim, quando ele passa por essas transformações, são momentos positivos na vida da pessoa, que a pessoa tá transmutando, né? Aos 30 ali ela tá também tendo o retorno de Saturno, e depois ali perto dos 60 o segundo retorno de Saturno, né? Então, aos 50, né? Aos 57 e depois aos 68. Então, próximo do segundo retorno de Saturno, e depois... então, assim, é importante para as pessoas que passam por isso compreenderem, né? E ele traz benefícios no sentido da verdade no sentido cru, assim, né? Numa massa bonita, enfeitando. O escorpião não trata disso. O escorpião não trata de enfeitar nada. Ele não tá nem aí pra enfeitar. Ele não quer enfeitar nada. Ele quer trabalhar com as coisas da forma como elas são. E eles... Plutão, assim como Hades, né? Na sua mitologia, eles têm muito problemas assim com mentiras. Eles não gostam. Eles trabalham com verdade, porque a verdade para eles é nua e crua, e é difícil para eles, porque eles sofrem. Plutão é um planeta que sofreu muito. Hades sofreu muito, né? Ele ficou com a parte pior, né? Digamos, entre todos os irmãos, ele ficou com a parte pior. Então, Hades, na mitologia, foi injustiçado, entre aspas, ficando com o submundo e com a parte das guerras, né? Ares ou Hades, tanto faz. Mas a gente consegue compreender que Plutão, por mais que ele seja destruidor, por mais que ele seja assustador, por mais que ele deixe todo mundo com medo, ele traz pra gente o melhor. Ele caça, fala, aonde que tá o seu melhor? Onde que tá a parte boa? Aonde que tá a sua essência? O que você tem de melhor aí pra brilhar? Põe pra fora, brilha. Brilha. Ele caça, ele cavuca. E procura encontrar a parte melhor da pessoa. A gente vai procurar aonde está esse Plutão e o que ele está tratando, quais são os assuntos. E Plutão, ele trata muito sobre traumas, tá? Então a gente tem que olhar aonde que tá os aspectos, quais são os aspectos que esse Plutão está sofrendo, para entender quais traumas a pessoa tem, ou que ela está trazendo de uma vida, né? Então é importante para a gente compreender essa energia de Plutão, compreender que ele também trata sobre traumas, machucaram feio. E assim, para transmutar isso é complicado. Às vezes demora muitas encarnações para conseguir se livrar de um trauma muito bem elaborado, muito bem feito. Então, Plutão, ele precisa renascer como uma fênix, ele precisa morrer para renascer. E tem traumas que é necessário uma morte para o renascimento, é necessário a pessoa entrar, mergulhar lá no fundo, sentir aquilo de novo, para poder voltar e se libertar, porque tem coisas que as pessoas passam durante a vida que são muito complicadas e muito complexas, né? Então, Plutão vem trazendo pra gente bastante informação. Por isso que a gente tem que procurar a casa que ele tá caindo, o signo que ele tá caindo, o setor que ele tá caindo, o decanato que ele tá caindo e os aspectos também, que a gente vai chegar logo mais. Acho que eu falei bastante sobre Plutão, tá bom? Super beijo pra vocês e até mais.